Fala, gente! Começando mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal Café do Setorista com Samir Carvalho. Corinthians merecia muito essa vitória contra o Inter. Fez uma partida, mas muito melhor do que a do Inter. Taticamente, o time rendeu demais. Triangulações, variações táticas. Mas, né, tem uma frase que eu falo desde o início de 2024. Acho que mais ou menos no início, né, de 24, primeiro semestre de 24, certeza. Quem é mais antigo do canal, é por isso que esse canal tem uma grande audiência. A gente tem uma visão de jogo, a gente analisa. Eu não preciso de 10 jogos para ver um jogador atuar e fazer uma avaliação, com todo respeito, sem vaidade nenhuma. Há uma frase que eu sempre falei para vocês aqui, vocês vão se lembrar. Félix Torres e Kaká são sujeitos a chuvas e trovoadas. Tinha gente que brigava comigo. Kaká eu tive uma resistência de alguns torcedores que falavam que eu estava errado. O Félix Torres tive muito mais. Aquela coisa de jogador de seleção. Muita gente, né, entrou em rota de colisão comigo. E no final a gente vê quem tinha razão, o tempo errei. Você colocar o Kaká em campo, você está pedindo para perder o jogo. Você está pedindo para acontecer algo, tá? Que, enfim, não vai dar bom. Não vai dar bom. O Corinthians fazia um grande jogo. Se vocês pegarem o meu café do intervalo, inclusive deixei registrado em texto, tá escrito lá no canal de WhatsApp, tá? Vocês podem me seguir lá no canal de WhatsApp. Fiz ao vivo no Instagram também, mas no canal de WhatsApp escrevi, né, pros meus queridos que nos acompanham. Eu falei, o Corinthians ganha esse jogo se o Kaká não fizer besteira. Eu falei, se um jogador não der uma cavada, ou o Kaká não fizer uma besteira, o Corinthians ganha o jogo. Eu acabei profetizando, né? O Kaká fez besteira no último segundo. O pênalti foi extremamente duvidoso? Foi. Mas tinha que ser ele lá, né? Ele chama gol, né? Ele é atrapalhado, ele é estranho mesmo nos lances. Enfim, é o segundo pênalti que ele faz no Campeonato Brasileiro, tá? Não é o primeiro. Não é o primeiro. Então eu deixei uma enquete para você durante a minha avaliação, a minha análise. Eu vou falar taticamente como foi o jogo, como foi a participação de cada jogador. E você vai tirar a sua conclusão, né? Vai votar. Quem é o culpado pelo empate do Corinthians com gosto de derrota? Quem é o culpado pelo empate com gosto de derrota? O juiz, o Kaká ou o Dorival que manteve o Kaká em campo, ou o escalou em campo? Você vai fazer a sua escolha, tá? Eu sou o Samir Carvalho e trago para vocês aqui aquele pós-jogo que, né, faz desse canal e ter uma grande audiência por conta de análise tática, informações de vestiário, tudo que a gente apura para vocês em primeira mão, muita opinião, enfim. Vai pensando que eu tô calminho, tá? Eu tô me segurando aqui, eu tô até me segurando aqui, ó. Porque, meu amigo, não dá. É muito jogador ruim para um elenco só. É muito jogador ruim para um elenco só. Assim não dá para ir para lugar nenhum. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, 3 minutos de programa, 3.000 simultâneos e o meu convite. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista e principalmente, né, desse empate com gosto de derrota. Fazia tempo que a gente não tinha, né, um empate com gosto de derrota como o de hoje, né? Enfim, a gente já ficou com um gostinho amargo no último domingo, porque o primeiro tempo que a gente fez era um primeiro tempo digno de vitória, tá? Era um primeiro tempo digno de 3 pontos, né? E a gente acabou perdendo o jogo, perdendo a partida contra o Flamengo. E hoje, de novo, cara, um gostinho assim terrível, né? De derrota, um empate com gosto de derrota, tá? Porque o Corinthians merecia a vitória. Pô, meu irmão, merecia muito essa vitória. Eu vou falar a real pra vocês. A gente vai discutir o pênalti do Kaká. Para mim, não foi impedimento do Hugo, tá? Eu vou ser mais polêmico ainda. Eu, Samir Carvalho, porque é o seguinte, né? A CBF é uma droga de entidade. A CBF, como diria o Emerson Sheik lá atrás com aquela frase, a CBF é uma vergonha. Essa é que é a verdade. É uma vergonha. Porque a CBF tinha que ter os melhores softwares, né? As melhores câmeras. O lance do Kaká fica inconclusivo pelas câmeras. Fica inconclusivo pelas câmeras. Você não tem o impedimento semiautomático. Ah, vai ter. Tinha que ter hoje. Que vai ter. Entendeu? Para mim, o lance do Hugo, tudo bem, é um pouquinho de nada que ele tá à frente, só que a bola, se você pegar o lance, a bola quando sai do pé do cara já tá um dedinho na câmera aqui assim, ó, um dedinho. Por que eu não posso pôr a bola um pouquinho mais colada no pé do jogador do Corinthians? Quem foi que fez o cruzamento pro Hugo mesmo? O lançamento, o Bidon, né? Hein? Por quê? Então assim, cara, na hora que você solta o lance também na hora que você quer,
sabe? Enfim, né, velho? Impedimento pra mim tinha que ser o corpo inteiro do cara e acabou, meu irmão. Ia sair um monte de gol, porque não dá pra gente ficar brigando por um ombrinho, um fio de cabelo no meu paletó, sabe? Essas loucuras que acontecem, né? Essas porcarias que acontecem em discussões de pênaltis e não pênaltis, e faltas e não faltas, enfim. Agora, entendeu? Samir, você havia falado, Kaká chama gol. O Dorival ainda não entendeu isso, tá? O Dorival ainda não entendeu isso. Enfim, para mim não foi impedimento o gol do Hugo. E eu sou um corintiano, jornalista, que vocês conhecem bem. Tem até corintiano que não gosta de mim, porque eu sou sincero, meu irmão. Tá? Eu sou sincero. O lance do Kaká, para mim, é muito duvidoso. Até agora eu não cheguei a uma conclusão, mas como eu sou jornalista e não posso ficar em cima do muro, se você falar assim pra mim, sabe, você tem que escolher, cara, eu vou culpar o Kaká. É muita burrice, velho. É muita burrice. Sabe, é muita falta de sabedoria, é muito estabalhado, é muito sem técnica, ele não tem jogo de cintura, é um cara duro, né, velho? É um cara que só faz bobagem em campo, entendeu? Ele tem problema para girar um corpo, ele tem problema para fazer uma marcação, para se posicionar, ele é atrapalhado, não dá, velho, eu não entendi essa escalação do Kaká, e aí eu não entendi por que o Dorival ainda voltou com ele no segundo tempo, sendo que ele tinha cartão amarelo no primeiro tempo. O Dorival foi teimoso demais, cara. O Dorival, hoje, o Dorival saiu, pra mim, de herói a vilão, assim, em questões de segundos. Por quê? Porque a partida do Corinthians, taticamente, era esplendorosa, velho. O Corinthians fez um jogaço taticamente. Você tem que analisar isso, a gente tem que, aqui o pós-jogo, a gente sempre avalia a questão tática, porque, cara, você olha o Corinthians jogando, você olha a escalação do Corinthians, é de chorar, meu irmão. É de chorar, tá? E comigo não tem essa, com todo respeito. Quando fala com todo respeito é porque não vai vir respeito nenhum. Mas se eu começar a falar a escalação do Corinthians, o que tem de perna de pau, meu irmão, e um time consegue fazer virada de jogo, triangulação, começa a envolver o adversário, faz 2-0 no primeiro tempo, pra mim o gol do Hugo não foi impedimento, não foi impedimento no gol do Hugo, não foi impedimento no gol do Hugo, tá? O Corinthians envolve, então quer dizer, pô, na minha opinião, a gente tem técnico, mas não tem elenco. A gente tem um time limitado tecnicamente, mas bem organizado. Só que aí, o mesmo treinador que organiza esse time muito bem, põe 4, 5 variações por jogo, taticamente numa partida, é o mesmo que insistiu com o Kaká até o final, né? O Paulo tá dizendo não foi pênalti, enfim, muita gente aí, né, falando que não foi pênalti, muita gente também falando que foi, enfim, você vai escolher, muita gente falando que muita gente falando aí que o Dorival é o culpado, muita gente falando que o culpado é o Kaká, né? Enfim, é muita coisa, tá? É muita coisa. Ó, muita gente falando, concordo, não foi impedimento. A Manu falou, Dorival pagou para ver com o Kaká e pagou caro. Enfim, muita coisa, né? Dorival caiu, Samir, o Stabile vai para coletiva, apura para nós, esquece isso. O Stabile vai para coletiva para reclamar da arbitragem, tá? Desculpa, mas é muita sacanagem botar isso na conta do Kaká. O Romero perde a bola tentando dar uma letrinha, gera contra-ataque e o juiz inventa um pênalti, tá errado, o malandro. Cara, o Romero também tem suas culpas, né? O Romero também tem as suas culpas, né, velho? E não só o Romero, viu, malandro? Concordo contigo, eu vi essa letrinha. O Bidu deu uma letrinha também. Entendeu? Por isso que eu não culpo o Dorival. Cara, é muito cara ruim. E sabe qual é o pior de tudo? Sabe qual é o grande problema do Corinthians hoje? Anote isso e guarde no seu coração, torcedor corintiano, e eu garanto pra vocês que esse hoje é o grande problema do Sport Clube Corinthians Paulista. É muito cara ruim achando que é bom. Lembra o Ronaldinho Gaúcho, a frase do Ronaldinho Gaúcho, né? Falando que, quando ele falou que jogou com um monte de craque, ele também era um dos maiores, né? Ele falou, os craques é tudo gente boa. Os malas são os ruins. São os ruins de bola. Esse hoje é o grande problema do Corinthians. É muito jogador ruim achando que é bom. Por exemplo, o Yuri Alberto. Por que ele bateu aquele pênalti daquele jeito? O Yuri Alberto, cara, é um jogador comum pra fraco, que acha que é craque. E não joga nada. Tem uma arrancada que o dia que acabar com aquela arrancada e aquele chute de velocidade, acabou pra ele. O dia que ele não tiver mais físico, ele não joga bola mais. O Romero querendo dar letrinha, como disse aí o malandro, o Bidu deu um calcanhar. A gente ganhando por 1-0, final da partida, né, quase encaminhando pro final da partida, o Bidu dá um calcanhar no ataque, arma um contra-ataque pro Inter. Ô Bidu, menos, vai continuar escondido aqui, ó. Não vai aparecer. Sabe? O problema do Corinthians hoje é isso, né? O Hugo acha que é ídolo, o Mateuzinho acha que é craque. Vocês viram a campanha? Vocês viram a campanha na transmissão da Amazon pro Mateuzinho pra seleção? Acordem, velho. Se vocês gostam do Mateuzinho, se o Mateuzinho é legal com vocês, legal, meu irmão. Chama o cara pra jantar, vai tomar um vinho, sei lá, que vocês gostam de tomar, né? Vai tomar uma cervejinha, faz o que vocês quiserem, entendeu? Mas Mateuzinho não é jogador de seleção. Não é jogador de seleção. Sabe? A gente tem que acordar, porque o grande problema do Corinthians é esse. O Kaká é ruim, esse daí é ruim, entendeu? Esse é ruim.
Não tem jeito. O Rian, pô, o Rian é horroroso. O Rian é horroroso. Se eu começar a falar, eu vou parecer arrogante, eu vou parecer mal educado, eu vou parecer um cara que não tem amor pelas pessoas, mas eu tô aqui como analista de futebol, eu vou mentir para um público? O Vitinho ficou até o final da partida, eu vi na transmissão da Amazon, alguém lá, algum comentarista elogiando o Vitinho. O Vitinho foi horroroso no jogo. O Vitinho errou quase todas as decisões no jogo. Às vezes eu fico pensando, que jogo que eu assisto? Será que eu não assisto o mesmo jogo que esses caras assistem? De transmissão de TV? Pô, o Vitinho, vocês gostaram do Vitinho? Pelo amor de Deus, velho. O Vitinho errou quase tudo, meu irmão. O Vitinho só no primeiro tempo, ele tinha que ter dado 2 bolas pro Guinegão ter matado o jogo. E ele não tocou, ele quis ele decidir. Ah, velho. Sabe, e elogiaram o Vitinho. Eu tô vendo aí, ó, 10 falando que jogou mal e um falando que jogou bem. Entendeu? Não dá, meu irmão. Esse é o problema hoje do Corinthians. É muito jogador ruim achando que é bom. Porque se o cara é ruim, se o cara tem as limitações... Por exemplo, o Guinegão, ele sabe das limitações dele. Pô, ele faz o básico que resolve. Cruzamento na área, cabeceia, gol. Ele não tenta dar um voleio. Se é o Yuri Alberto não quer, o Yuri Alberto já fez tão... O Yuri Alberto, essa cavada dele é só uma das cenas, dos piores capítulos dele, porque ele já chutou bola, ele já finalizou na bandeirinha do escanteio, ele já deu bicicleta que caiu de bunda no chão e a bola foi para outro lado, e agora dá essa cavada. O problema é esse. Por isso que o Guinegão merece o nosso respeito. E eu vou falar uma coisa para vocês já aqui também, hein? O Guinegão não merece ir pro banco de reservas no Corinthians. Não merece. Domingo contra o Mirassol, vai voltar o Memphis, o holandês, porque ele quer ir pra seleção. Domingo, se ele quiser, né? Se ele falar, eu quero jogar, ele joga. E volta o Yuri Cavada. O Guinegão não pode sair do time. São 7 jogos, 6 participações em gols. 5 gols. Entendeu? 5 gols. Então tem coisa no Corinthians que não dá pra entender. É o que eu tô falando. O problema do Corinthians hoje é jogador ruim que acha que é bom. Porque se o cara não é craque, mas sabe que não é craque, se o cara não é acima da média e sabe que não é acima da média, ele vira um cara muito eficiente. Porque o futebol não é feito só de craques. O futebol não é feito só de estrelas. É o caso do Guinegão. Ele conhece as limitações dele. A gente vê. Quando ele cansa, a qualidade técnica dele cai nem embaixo, porque ele não consegue mais fazer um giro, dominar uma bola. Mas quando ele tá bem fisicamente, tá lá no começo do jogo, cara, ele faz tudo certinho. Pegou a bola, toca no Vitinho. Pegou a bola, toca no Martínez. Pegou a bola, ele faz o básico que resolve. Então, pra mim, tá? Pra mim, o Guinegão tem que ser titular. Né? Tira qualquer um dos outros dois. Ou põe os dois pra jogar. Ou põe os dois pra jogarem juntos, lá os 3, né? O trio. Mas o Guinegão não pode sair do time, tá? Não pode sair do time. Agora, o grande problema do Corinthians é esse. Né? O amigo aí lembrou que no lance do pênalti começou com o erro do Romero dando letrinha, mas antes, aí eu completei a frase dele, que eu ia chegar lá, né, no jogador por jogador, eu ia falar esse lance, mas aí eu completei a análise dele, né, que é, o Bidu também deu um calcanhar e deu um contra-ataque pro Inter, eu só não concordo com ele em isentar o Kaká. Ah, foi pênalti ou não foi? Se não foi pênalti, ele colocou o CD do Tim Maia pra tocar. Não, me dê motivos. Ele deu motivos. Porque houve um puxãozinho. Se foi, a câmera mostra, se foi o suficiente pro pênalti, é outra história. O Bruno Henrique já estava se jogando, é outra história. O Kaká deu motivos. E se a arbitragem estava na maldade, como diz a comissão técnica do Corinthians, e eu acho que, não vou falar que estava na maldade, eu não vou falar isso, né, porque eu sei até onde eu posso ir, nunca tomei um processo, porque eu sei usar as palavras. Mas para mim não foi impedimento do Hugo, hein, no gol do Hugo, tá? Para mim não foi impedimento do gol do Hugo. Agora, independentemente se foi pênalti ou não, eu não posso poupar o Kaká. Eu posso culpar o Romero. Eu posso criticar o Bidu. Eu posso reclamar de outras pessoas que participaram de uma forma indireta para esse empate com gosto de derrota. Mas eu não posso jamais querer passar um pano pro Kaká. O Kaká, meu amigo, ele sempre tá no lugar errado fazendo coisas erradas. Inclusive quando abre a boca, né? Para falar palavrão onde tem criança, para levantar faixa onde tem crianças. Esse é o Kaká. E no lance, me desculpe, ele foi muito inocente. E, na verdade, ele tem medo do marcador. Porque um bom zagueiro ali cerca... O que o Bruno Henrique ia fazer? O Bruno Henrique é centroavante? O Bruno Henrique é camisa 10? O máximo que o Bruno Henrique sabe fazer é vir de trás e dar um chute de fora da área para finalizar. O Bruno Henrique não ia dar giro. O Bruno Henrique não sabe girar. Se ele fica parado, o Bruno Henrique finaliza em cima dele. O Bruno Henrique não ia cortar o Kaká, deixar ele no chão. O Bruno Henrique não ia dar um giro e sair na frente. Não ia. Pô, o cara vê um volante na frente dele e sai todo estabalhado daquele jeito, ele deu motivos. No mínimo ele deu motivos. Então eu não vou passar pano pro Kaká. Tô injuriado com a arbitragem? Estou levantando uma tese que poucos levantaram. Pra mim não foi impedimento o gol do Hugo, era 2-0 ali, ó, acabou, morreu, o Corinthians faria até o terceiro talvez, tá? Mas não dá, não dá pra gente isentar o Kaká de culpa, mesmo que o Romero tenha sido culpado no início do lance, mesmo que o Bidu tenha também quase entregado minutos antes, não dá pra gente também isentar o Kaká de culpa, mesmo que o árbitro esteja na maldade, porque ele estava ali pra fazer a cena do crime. É impressionante, ele estava ali na cena do crime mais uma vez. É o segundo pênalti
É o segundo pênalti que o Kaká lasca com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, porque se vocês não se recordam, ele fez um pênalti contra o Red Bull Bragantino e o Corinthians perdeu o jogo. Perdeu o jogo, tá? Não é a primeira vez. Toda hora, todo estranho no lance. Ele tem problemas de virar o corpo, problemas de posicionamento, problemas técnicos seríssimos, tá? Seríssimos. E, né, o Kaká, no final, acaba, né, entregando, e o Fabinho Soldado, né, tem muita gente culpada, né, o Dorival não tinha que ter deixado o Kaká no jogo, não tinha nem que ter escalado, né. E aí, Fel, vamos para as últimas notícias do Timão. Fabinho Soldado detona a arbitragem após lance polêmico e empate do Corinthians. Mais um jogo do Corinthians contou com uma polêmica envolvendo a arbitragem. No empate por 1-1 diante do Internacional, os jogadores de comissão técnica do Timão ficaram na bronca após pênalti duvidoso marcado para o time do Sul no fim do jogo, que culminou no empate. Quem apareceu para falar foi o executivo de futebol alvinegro, Fabinho Soldado, que relembrou o erro da arbitragem na partida contra o Flamengo, em lance que resultou na derrota do Corinthians no último domingo. Semana passada foi nítido o que aconteceu. Todo mundo ouviu depois, com tranquilidade, que aquela bola na lateral era do Corinthians e nós fomos prejudicados. Hoje, mais uma vez, ficou a dúvida se houve ou não pênalti. Mas o detalhe é que esse já é o segundo jogo em que o Corinthians faz o seu melhor dentro de campo. O Dorival tem feito um trabalho espetacular e mesmo assim a gente passa por esse tipo de situação que complica. A gente não vai aceitar, não pode. O Corinthians é muito grande e a gente não quer de maneira alguma ser beneficiado, concluiu Fabinho Soldado. O profissional não foi o único revoltado com a arbitragem. O técnico Dorival Júnior foi expulso após reclamar de marcação de pênalti. E o zagueiro Gustavo Henrique foi mais um a ir para os microfones e falar sobre o lance. Deixe seu like no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.